de emoção vai começar, entrevistando o artista que em vida vamos exaltar. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar. TVC Rio, canal 6 da NET, todos os domingos às 19 horas. Reprise, às quartas-feiras, às 15 horas. A vida do seu ídolo, vamos homenagear. TVC Rio, canal 6 da NET, todos os domingos às 19 horas. Com reprise, às quartas-feiras, às 15 horas. A vida do seu ídolo, vamos homenagear. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar. Eu sou Maurício Max, do programa Momentos de Emoções, da TVC Rio, canal 6 da NET. Pedimos licença para entrar na sua casa todos os domingos, com início às 19 horas. Reprise, às quartas-feiras, às 15 horas. Com o apoio do jornal Terceiro Milênio Notícias, da Funjor, Fundação Sociocultural José Ricardo, da Casa do Compositor Musical e da Academia Brasileira de Compositores, estamos dando início a mais um quadro, A Vida do Seu Ídolo, que tem a finalidade de dar oportunidade aos artistas de todas as áreas para contar a história de sua vida. E o nosso convidado e homenageado de hoje é um grande nome dentro da nossa música popular brasileira. E eu tenho o maior prazer de apresentar para vocês o meu amigo Bira Presidente. Bira, como vai? Obrigado pela sua presença e a sua participação nesse quadro, que eu tenho certeza que será uma bonita história da sua vida para o nosso público, porque você tem história. Maurício, é um prazer muito grande, como tantas outras pessoas que têm me procurado, que são ligados à imprensa, de um modo geral, por tudo que aconteceu na minha vida. Primeiramente, eu quero te agradecer e, mais uma vez, eu bater um papo com você a respeito de tudo que vem acontecendo desde 1961. Ô Bira, eu sei que você tem uma história grande, sei que até uma hora será pouco, mas vamos tentar fazer o melhor, certo? Ô Bira, eu queria que você falasse para o nosso público. O seu nome artístico é Bira Presidente, mas eu queria que você falasse para o nosso público seu nome de batismo, sua data do nascimento e você é natural da onde. Aí começa a sua história. Meu nome, Ubirajara Félix do Nascimento. Filho de Domingos Félix do Nascimento e Conceição de Souza Nascimento. Nascido no dia 23 de março de 1937. A minha história é uma história que vem tudo de antepassados meus, da minha família, que você, a hora que você começar a fazer as entrevistas, eu vou te falar. Perdão, agora eu queria que você falasse para o nosso público se você é casado, se você tem filhos, o nome do seu pai e da sua mãe você já falou. Então isso aí é importante porque a sua biografia, a sua família faz parte da história da sua vida. Bom, eu tenho uma família que é composta de Deise Barros, que é a minha senhora, já há 43 anos. Foi uma das chacretes, as primeiras chacretes do Chacrinha. Tem a minha filha Carla, que é a mais velha, Carla Marceli Barros do Nascimento. E tem a Christian Kelly Barros do Nascimento, que é a outra minha filha. E tenho 2 netos, que é Ian, que é da primeira filha, e tenho o
Brian, que é o segundo neto, que é da Quelinha. Então a minha família é constituída dessas pessoas, na qual já estou junto há 43 anos e que honro muito a minha família e procuro viver minha vida como todos eles sabem que eu tenho essa vida. Fui muito boêmio e hoje em dia eu agradeço a Deus tudo que aconteceu na minha vida. Quantos irmãos você tem? Fala os teus irmãos. Eu tenho 3 irmãos. Tenho o Biraci, que mora em Belo Horizonte, que é após que eu sou o mais velho, e tenho o Birani, que criou o cacique comigo e criou o Fundo de Quintal comigo também. Né? Nós somos fundadores do grupo Fundo de Quintal e do Cacique de Ramos. Então você é feliz porque você tem uma família. Quem não tem uma família hoje é uma pessoa que fica triste porque a família incentiva a família apoia a gente em qualquer hora, em qualquer local, em qualquer lugar. Então você pode dizer que é uma pessoa feliz de ter uma família, que é muito importante. Agora eu queria que você falasse para o nosso público em que ano foi, como foi que você entrou na carreira artística. Aí é com você. Bom, antecedendo a minha carreira artística, eu tenho que lembrar que como fundador do Cacique de Ramos, em 1961, sou presidente há 51 anos, acho que o único presidente de uma entidade famosíssima, tradicional, não só do carnaval, como dentro da cultura, por várias situações culturais que dessa casa, onde eu estou aqui hoje fazendo essa entrevista, que daqui saíram. Eu agradeço primeiramente a Deus. Após Deus, que eu sou católico, mas também tenho um lado espiritual através da minha mãe. Que a minha mãe foi uma das primeiras filhas de santo, da mãe menininha do Cantuá, entendeu? E aqui dentro do Cacique de Ramos, foi colocado um preceito na qual todos aqueles que aqui pisassem, que tivessem identificação comigo, e com a história dessa casa, automaticamente, ele seria algo conhecido, algo famoso e algo que ia trazer para ele grandes situações boas na vida dessa pessoa. E como eu estou citando isso, vocês podem ver que o Cacique de Ramos, eu fui o primeiro a ser agraciado, se tornou tradição do carnaval. O Fundo de Quintal se tornou a referência do samba dentro do Brasil. Daí vieram todos aqueles que cultivaram essa casa a partir dos anos de 1961, chegando em 80, o Fundo de Quintal, o grupo que eu criei aqui dentro, mantendo acesa uma chama que era dos meus antepassados, pessoas que conviviam com meu pai, como o Nelson Cavaquim, Cartola, Candeia, Aniceto, Império Serrano, Tio Hélio, e Honório Guarda, Gastão Viana, a turma do Pixinguinha, o próprio Pixinguinha, que era amigo também do meu pai, o João da Baiana, essas pessoas nos trouxeram uma sensibilidade muito grande, fazendo com que entrasse dentro da gente essa sensibilidade de uma tal forma que quando eu criei o Cacique, com mais 2 famílias, a família do Aimoré Espírito Santo e a família do Valte Tesourinha, após a criação dessa casa, automaticamente eu fui me envolvendo muito na música popular brasileira e coloquei aqui como um reduto da qual aqueles que tivessem sensibilidade musical para o samba autêntico, para o samba de raiz, automaticamente ele seria mostrado não só dentro do Cacique, mas para o mundo. Aí está um exemplo na música, o caso do Fundo de Quintal, que eu fui o primeiro a ser agraciado, entendeu? Com meu irmão, com o Sereno, com o Mig Neto naquela época, o falecido Neuci, Sombrinha e Jorge Aragão. Olha só que turma, éramos 7 pessoas, eu e o Birani, tá? Meu irmão. Simplesmente nós explodimos na música a partir dos anos 80, através da Bete Carvalho, que ela veio aqui em 70, conheceu o Cacique
e conheceu a história do cacique, automaticamente ela sensibilizou também, trouxe o Rio do Hora, isso em 77, trouxe o Rio do Hora aqui com um gravadorzinho pequenininho daquela época. Ele, quando viu que ele era o produtor dela, ele se deslumbrou com o que ele encontrou aqui, com o fundo de quintal, com a participação do Zeca, que não era artista, o fundo de quintal não era artista, o Jorge Aragão não era artista, Almig Neto não era artista, e Sereno, essa turma, os primeiros que participaram da primeira formação do fundo de quintal. Automaticamente ela nos levou para o disco dela em 78, Pé no Chão, chegando lá na RCA, que era a gravadora dela, com Rio do Hora, mostrou, nos identificou, mostrou a nossa sensibilidade, foi logo aprovado e nós fizemos o disco dela em 78, que ela deu o título de Pé no Chão. Daí para frente o fundo de quintal explodiu, daí para frente o cacique já era conhecido, o cacique a partir dos anos de 1961 se tornou muito conhecido. Em 62 lançamos o Água na Boca, que explodiu nos veículos de comunicação, e a partir de 63 já fomos para a cidade. Tinha um bloco que era o bloco que não tinha adversário, que era o Bafo da Onça. Nós se tornamos adversário do Bafo da Onça e se tornou uma guerra. Quando se encontrava que o Bafo não queria perder essa força de dizer que ele não tinha adversário. Encontrou adversário no cacique e até hoje o cacique está aí, é considerada a tradição do Carnaval do Rio de Janeiro. O fundo de quintal se tornou a referência também do samba dentro do Brasil. Daqui saiu Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Almig Neto, Dudu Nobre, Luiz Carlos da Vila, Neguinho da Beija-Flor, João Nogueira, Nilton Tristeza, a falecida Jovelina e tantos outros. Se eu ficar falando aqui, vou ter que ficar falando o dia todo e nós não vamos terminar essa história. Isso dentro da música. E no jornalismo, a primeira princesa do cacique, que foi a Glória Maria, hoje em dia essa grande jornalista, saiu daqui também, numa ida nossa ao programa do Chacrinha, para mostrar o nosso carnaval, mostrar a nossa identificação como já um grande nome do Carnaval do Rio de Janeiro. Jorge Perlingeiro também saiu daqui. Marina Montini, que o Di Cavalcante pintava, foi a mulata quarto centenário, saiu daqui também. Foi a quarta colocada no concurso Miss Guanabara. É muita coisa, minha irmã. A Beth foi a que nos levou para a música, em 77 para 78, em 78 ela nos levou para a música. Alcione frequentava aqui dentro, Elza Soares, Emílio Santiago também saiu daqui do Cacique de Ramos para a música. Quer dizer, o Cacique de Ramos é um reduto cultural, como não tem outros que tenha tantas situações culturais, uma desta parte, como o Cacique. Por isso que o Cacique foi tombado como patrimônio cultural, por isso o Cacique foi criado essa sede no valor de mais de 1,5 milhão, para nós continuarmos criando novos talentos, como já foi criado também o Pedrinho, o Pedrinho do Cavaco, que hoje está nesse programa Malhação, e o Gabrielzinho de Irajá, um ceguinho, que é um dos maiores partideiros, que também fazia parte dessa escolinha aqui do Cacique. São muitas situações que eu estou resumindo, porque senão a história fica comprida demais e o tempo não dá. Agora, Bira, eu tenho uma lembrança muito grande, porque se hoje eu estou aqui homenageando você, porque eu conheço a sua história, nós fomos jovens juntos, certo? Eu nasci aqui em Ramos, na rua Uranos, vivi aqui até os 24 anos, depois eu saí. Cacique naquela época, em 1961, foi que surgiu mesmo. Eu morei depois até mais 3 anos aqui, que eu até na época, em 64, não sei se você se lembra, um concurso de blusão lá no Paranhos, que você me chamou até para me participar, e graças a Deus eu ganhei. Eu tenho o troféuzinho lá daquilo que eu não me esqueço mais. Era a época que eu saí daqui com 24 anos, depois tinha trancado a matrícula, que eu gostava muito de dançar e tal, e depois parei com tudo. E voltei a estudar, porque a vida noturna não deixava eu concentrar as duas coisas. Estudo, eu dançava, era todo dia, tu se lembra disso? Quer dizer, então,
Eu conheço a tua história, a do Cacique, a do Fundo, porque foi aqui que eu nasci. Eu tenho o maior prazer de dizer isso, que é a terra do samba também. Tem a Imperatriz, o Cacique, né? O Fundo, e essa rapaziada toda foi jovem comigo. E eu sempre pensei em fazer essa entrevista contigo, não só por causa disso, porque você tem história, né? Você está contando a tua história aí, naturalmente está tendo essa oportunidade, porque esse quadro Nossa Vida do Seu Ídolo é só o nosso canal TVC Rio, canal 6 que está fazendo, que eu lamento muito, porque muitos já se passaram, já se foi lá para cima e não tiveram essa chance. Convidar para cantar, para bater um papo e tal, mas aqui a gente faz questão de contar a história da vida desde o início até agora, certo? E muitos já tiveram chance de contar e vão ter muitos e muitos, porque esse programa não vai sair do ar tão cedo, de ser inédito, e vou dizer mais, nós estamos esperando até coisas melhores aí acontecendo, certo? Então, eu quero dizer a você o seguinte, você é merecedor de passar por esse quadro, porque o Cacique também agora é tombado. Queria que você falasse um pouquinho disso também. O Cacique foi tombado mediante essas situações todas culturais que tiveram uma identificação muito forte aqui dentro dessa casa. Uma casa sem recursos financeiros, uma casa sem associados, mas uma casa que preservava aqui um preceito naquela tamarineira que nós temos lá na frente da casa. E, como eu expliquei antes, que aqueles que pisassem aqui, que tivesse algum dotes, alguma coisa que pudesse colocar para fora artisticamente, de uma maneira que realmente ele se sobressaísse, e realmente isso aconteceu. Eu esqueci até de frisar nome de muitos homens, muitos amigos meus que naquela época, eles eram jogadores de futebol não famosos. Eram homens que gostavam do futebol. E aqui que começou também o futebol de boleiro. Naquela época eles não eram nem campeão do mundo. Como Jairzinho, Marco Antônio, Afonsinho, Dinamite, Zico chegou a vir aqui, Romário chegou a vir aqui, Marinho Loiro, Alci, Renê, Galdino. Eram pessoas que tinham influência no futebol e acabaram se tornando campeões do mundo. Então aqui é uma casa totalmente cultural, uma casa que tem uma sensibilidade musical que eu acho que não tem em lugar nenhum. Eu acredito que não esteja algo tão significante como é a identificação cultural do Cacique de Ramos. E nós vamos continuar preservando isso, nós vamos continuar mantendo acesa essa chama, e eu acredito que daqui para frente outros grandes nomes virão, porque inclusive o prefeito Eduardo Paz, ele se sensibilizou muito com tudo isso que aconteceu, por isso que o Cacique foi tombado. Então o que acontece? Ele me propôs que criar aqui um núcleo, ou um lugar que não seja aqui, mas mesmo dentro do bairro de Olaria ou Ramos, um núcleo que eu possa criar novos talentos na música popular brasileira, criar em outras situações culturais também, e eu fiquei muito feliz com a proposta dele e por ele ter me prometido isso. Eu vou aguardá-lo com muita ansiedade, esperando que eu possa realmente, tendo condições para dar continuidade a esse meu trabalho aqui, até quando Deus me deixar eu viver, né? E a felicidade maior disso tudo foi não só a Comenda Tiradentes, que eu recebi na Assembleia Legislativa pelo Cacique, não só foi o Prêmio da Cultura no Teatro Municipal, que eu recebi também, com a presença do Zeca, do Fundo de Quintal, do Jorge Aragão, do Arlindo Cruz, do Sombrinha, do Dudu Nobre, da Bete Carvalho e outros mais que tinham identificação com essa casa. Foi um momento assim histórico, que culminou agora, eu vivo ainda, graças a Deus, recebendo essa homenagem da Estação Primeira de Mangueira, que é uma escola universal e que colocou como enredo a minha história dentro do Cacique de Ramos. Eu acho que eu fui agraciado por Deus, eu só tenho que agradecer a Deus e o lado espiritual dessa identificação cultural que tem aqui dentro do Cacique também. Por tudo que aconteceu na minha vida, eu vivo. E vai sair um filme falando a respeito dessa história toda, como você agora nesse momento está fazendo. Esse filme vem através do Eduardo Marucho.
Ele com o grupo dele muito grande, já tá sendo criado o roteiro, inclusive o Chico Anísio ia fazer parte como diretor. Eu fiquei até emocionado no dia que ele me ligou, antecedendo, isso aconteceu, eu falar com ele no telefone, antecedendo a enfermidade dele. E eu acredito que ele agora não vai poder participar mais. Mas ele falou para mim que era uma honra para ele e acho que foi também um dos momentos muito importantes da minha vida, para um homem culto, um homem tão inteligente como ele, entendeu? Se prontificar quando recebeu o convite do Eduardo Marucho, que é o cineasta. Ô Bira, isso tudo que você acabou de falar agora, eu presenciei a sua vida. Você só tem que agradecer a Deus mesmo, porque Deus botou a mão em cima da sua cabeça e disse: esse é o homem. E você teve uma vida digna, que você está mostrando a tua conduta, porque tu foi jovem, né? E você hoje está com 70 e pouco e tal, também estou com 70 e tal, mas nós fomos jovens, caminho, cada um procurou o seu, certo? Uns errados e outros certos. E quem procurou o certo, e porque aquele negócio, você só pede a Deus ajuda, mas Deus pergunta a você: você fez a sua parte? Que nada cai do céu. É verdade ou mentira? Eu sei até que ninguém jovem tem uma cabeça como você teve, eu também. A gente seguiu uma trilha depois de ver o que é certo, o que é errado e continuar na trilha certa. Porque se não for na trilha certa, não chega com essa idade e morre até muito mais cedo, como a gente já viu muitos aí, amigos morrendo e tal. Então, a vida ensina qual é o caminho, você só tem duas. E você teve um caminho que Deus te botou a mão em cima, mas você teve uma conduta que nunca vi ninguém chegar. 51 anos, presidente de uma agremiação, e o cacique, que tem um nome aí no nosso Rio de Janeiro, também. E foi até homenageado agora, o Samba Enredo Vaz da Mangueira. Quer dizer, então isso tudo está mostrando que você só faltava passar por esse meu quadro, que você não estava passando, mas eu estava tentando marcar contigo para você passar. Porque aqui tem duas coisas. Todo mundo que passa por esse quadro, nós damos esse diploma. Esse diploma aqui, a gente um dia vai, mas as palavras ficam, certo? Nós damos a cópia do programa também, porque um dia a gente vai e a cópia vai ficar aí a vida inteira. E tem mais um detalhe: um dia que a gente partir, conforme o nosso amigo Ari do Cavaco partiu no ano passado, passou por esse quadro, e depois a gente reprisa, porque quem não teve a chance de ver, vai ver você, ou os que já passaram estão mortos, mas contando a história da sua vida. Isso é cultura viva, certo? Todo mundo diz, o próprio público e tal. Então, eu também me acho com muito orgulho de ter criado esse quadro há 3 anos, que esse quadro já era para estar no ar há 40 anos, 50 anos, que muitos já subiram e não tiveram essa chance. Mas daqui para frente, todos eles terão, porque eu sei que esse quadro vai durar eternamente. Eu vou também passar, mas alguém da minha família vai continuar. Eu tenho certeza disso, porque eu só tenho encontrado elogios do próprio artista como do próprio público. Então um quadro desse não pode acabar nunca. Está há 3 anos e eu sei, apesar que a minha estrada está mais curta, mas eu já abri para todo mundo ver que esse quadro não pode acabar, certo ou errado? Agora eu queria que você falasse também um pouco, foi daqui que surgiu o fundo de quintal, que é muito importante, que você tem e mais quantos? 5 ou 6? O fundo de quintal, ele vem de origem, como eu tinha comentado a princípio, da sensibilidade musical que nós encontramos através das pessoas, que meu pai era um homem festeiro, Domingão, que era conhecido como Domingão Grampão, era um boêmio, nasceu no Estácio, e ele vivia na madrugada. Foi um dos ensinamentos que eu tive dele também. Que ele chegava de manhã em casa, mas era um homem que cumpria com as suas obrigações familiares, nunca nos deixou faltar nada, principalmente estudos, né? Tanto eu, Bira, o Birani, o Biraci e Conceiçãozinha, a minha irmã, nós tivemos uma criação
com instruções que nos deu condição de hoje nós sermos o que nós somos hoje. Basta dizer que nesse período que meu pai nos levava para Mangueira, nos levava para Portela, para o Império, e nessas escolas, e levava para casa de um Nelson Cavaquinho, nos levava para as rodas de samba que tinha essas pessoas, inclusive na rua que você conhece, a antiga Rua das Missões, com Rua Milton, ali morava o Bide, que fazia parte da turma da velha guarda, e eles se concentravam ali todo final de semana, cedo, para cantar samba e tocar muito chorinho, né? Então, meu pai nos levava para lá. Aí eu encontrava lá João da Baiana, Bide, Honório Guarda, Gastão Viana, essa turma que realmente era a turma que sensibilizava com as suas obras musicais e que sua maneira de tocar. E aquilo ali foi entrando no nosso interior, em termos de sensibilidade, que depois, quando nós criamos com essas 3 famílias, né, que eu citei anteriormente, o Cacique de Ramos, nós trouxemos para dentro do Cacique de Ramos essas reuniões, como eram feitas na casa dessas pessoas importantíssimas na música popular brasileira. E daí para frente eu coloquei aqui dentro do Cacique de Ramos essa cultura, não desmerecendo os demais gêneros de músicas, porque toda música que tem sensibilidade merece respeito, seja qual for. Mas aqui dentro eu só coloquei o samba por uma questão de manter acesa uma chama cultural que eu aprendi lá atrás e que mais me sensibilizou, que é o samba. Então aqui dentro do Cacique, nesses 51 anos, aqui só se canta samba. Sem desmerecer os demais gêneros de música, como eu já esclareci, que toda música que tem sensibilidade merece respeito. Mas aqui eu implantei esse gênero de música que precisava de um tratamento bem mais puro, mais autêntico, para não morrer. Como diz Nelson Sargento, o samba agoniza, mas não morre. E realmente, aqui nós implantamos e até hoje nós chegamos aonde nós chegamos e vamos continuar mantendo essa chama acesa enquanto eu estiver vivo. Eu não sei quando entrar outro aqui, entendeu? E quando Deus me levar, que Ele vai manter essa cultura que nós cultivamos. E sou reconhecido a Deus, entendeu? Primeiramente a Deus, por tudo que aconteceu na minha vida, e sou reconhecido também aos orixás por tudo que se passou na minha vida, entendeu? E eu espero que aqueles que estejam em identificação com essa cultura que nós cultivamos, para você ver, o Fundo de Quintal é o único grupo que já saíram nomes como Almig Neto, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, saiu Kleber Augusto, saiu Mário Sérgio, saiu Sombrinha, entendeu? Saiu Valte Sete Cordas, entendeu? Saiu Flavinho Silva, que foi uma pessoa que também teve uma identificação muito forte conosco aqui dentro, que foi o último agora, mas saiu devido a uma enfermidade, e nós não podíamos parar, porque o pão de cada dia que é levado para nossas casas é através do nosso trabalho. Então nós não deixamos de dar assistência a ele, médica, entendeu? Nós colocamos ele numa clínica para ele ser cuidado, e até hoje nós procuramos olhar por ele, entendeu? Mas nós tínhamos que continuar, que o fundo não podia parar. Como já saiu esses nomes todos, é o único grupo que eu acho que já saiu tantos nomes consagrados e não perde a sua identificação musical nem cultural. E ainda tem mais. Isso é para vocês verem como o Fundo de Quintal é um grupo, ele não é mais um grupo comum. Ele é uma marca registrada e um digno, modesta parte, um digno representante da música popular brasileira. Ainda como fundador do grupo, só tem eu, Birani e o Sereno, entendeu? É um momento histórico, mais um momento histórico da minha vida que eu quero te agradecer, Maurício. Você que conviveu aqui dentro, você que viu essa casa, você dançou como eu dancei, como eu vivi vários concursos de dança. Eu fui um dos 10 mais boêmios do Rio de Janeiro, naquela minha época, entendeu? Que só tinham os bons malandros, mas os malandros verdadeiros, que tinham identificação com as pessoas, mas não fazia bobagem. Eles só eram pro bem.
A única coisa que a gente cultivava muito era muitas mulheres na nossa vida, entendeu? E a gente usava aqueles Panamá, aqueles linhos, aquela roupa bem vincada, sapato do Motinha, é isso? Então são coisas que jamais a gente vai esquecer. E chegava em qualquer baile, e que a gente chegava, não pagava não. Entrava de graça porque a pessoa sabia que chegava ali um bailarino, um dançarino que ia se destacar e era um incentivo para outras pessoas que ali naquela casa iam frequentar. Era boate, era cabaré, era Dancing Brasil, não tinha briga, não tinha confusão, era uma harmonia tremenda. Me lembro do Clito, Trajano, Mário Sérgio, Mário Jorge, Clito, Bolinha, Evanildo. Meu Deus do céu, era tanta gente boa que a gente convivia. Um procurava mostrar a sua sensibilidade na dança, porque era mais pose, mais ritmo, e passos que cada um criava seus passos, e que as pessoas ficavam doidas. Hoje em dia tem aí o Jaime Arocho, tem o Carlinhos de Jesus, que são pessoas que conheceu essa nossa trajetória e que tem um respeito a tudo isso, entendeu? E a vida continua, né? Eu quero te agradecer muito por essa oportunidade, porque tantas gente da imprensa que já vieram fazer esse contato comigo, para mim dar depoimento, para mim fazer reportagem, e você será mais mas uma identificação muito forte, porque você também viveu dentro dessa casa, no início de tudo que aconteceu nessa casa. Olha, Bira, eu estou fazendo a minha obrigação, porque se esse quadro eu estou convidando vários artistas, certo? Aqui foi a minha passagem da minha juventude e eu acompanhei, mesmo não estando morando mais aqui desde os 24 anos, eu acompanhei a trajetória tua, Vaz do Cacique, Vaz do Fundo. Às vezes eu estou em casa, vocês estão na televisão cantando, eu mostro a minha filha, minha mulher, foram tudo garoto comigo. Eu tenho esse prazer e você se lembra disso, certo? Saí daqui com 24 anos, mas acompanhei, que eu estou no jornalismo há 40, certo? Então a gente está distante daqui da nossa origem, mas a gente acompanhou a tua história, do Cacique, a do Fundo. Então acho que isso era uma obrigação minha, eu ter convidado você para passar por esse quadro. Não estou fazendo nada demais, era uma obrigação da minha consciência. Porque esse quadro é para quem tem história. E não é só no meio da música, é o que eu sempre digo, eu abro o leque ali. E a vida do seu ídolo é para quem tem história, não é para quem está na mídia hoje, que não estarão amanhã. A mídia é uma passagem, mas quem tem história não é só para cantor, compositor, é para ator, para atriz, para jornalista, para radialista, para jogador de futebol, porque nós temos um ídolo em cada área dessa, certo? E o quadro é a vida do seu ídolo. E em cada área tem muito dessas áreas que tem história, certo? E não é porque ele é jornalista igual a mim que ele não tem uma história. No jornalismo ele tem, certo? O apresentador também de televisão. Quer dizer, eu abro o leque, porque esse quadro, a vida do seu ídolo, é para a gente dar oportunidade ao público conhecer a história de cada ídolo. E tem me dado uma satisfação, porque depois eles ligam e dizem, pô, seu quadro é maravilhoso, porque eu não conhecia a história dele, passei a conhecer, eu gostava muito dele e tal, e agora eu queria ganhar uma cópia. Teve até uma vez uma ouvinte, uma telespectadora, o Evandro até se lembra disso, que ela ligou e queria ganhar a cópia do Paulo Debédio. Eu não esqueço disso, Paulo Debédio passou por esse quadro também. Aí ela ligou, que no final, aí ela falou assim, exatamente, ele contou a história dele, é bonito. Aí ela ligou no final dizendo assim, eu queria ganhar a cópia. Você falou que dava uma cópia para cada um que ligasse. Eu digo, você não prestou atenção. Nem a Globo dá uma cópia a cada um. Se ligar 1000, vou ter que dar 1000 cópias. Você ligue, participe, deixe seu nome, seu telefone, seu bar, que você irá concorrer uma cópia da bonita história dessa vida. Não, você falou que dava tudo. Não, presta atenção que está gravado, você vai ver. Ela queria uma cópia de qualquer jeito. Agora eu vou torcer para ser
premiada, porque você está querendo ganhar. Não, eu sou louca por ele, tudo bem, muita gente você eu sei que outros também são. Agora, a sorte é que vai dizer se você vai ganhar ou não. Então, esse quadro é para isso. E eu tenho certeza que 1 hora será pouco. Nós estamos fazendo uma síntese aqui da história da sua vida, porque você teria 2, 3, 4 horas. Mas é melhor uma hora feita com muito carinho e com o coração, porque um dia eu tenho certeza que isso é infalível. A gente vai ter que partir lá para o andar lá de cima. E esse diploma eu vou dar a você, um para o cacique e outro para o fundo, que ele faz parte dessas duas instituições, certo? Então eu podia englobar num só, mas um é para o cacique e outro é para o fundo. As palavras vão ficar aqui para sempre. Tu bota numa moldurazinha, pendura aí e tal, isso vai durar para sempre. E a cópia também. Isso é um outro meio que eu estou fazendo, porque um dia a gente parte. E a tua história, tu vai ter a cópia também para a tua família, mostrar, você contando a tua história, o diploma. Então isso tudo me enche de muito orgulho ao público e ao próprio artista. Tem artistas que choram aqui com essa oportunidade. O Evandro sabe disso. Quer dizer, então dá valor ao quadro, certo? Porque nunca ninguém chamou para fazer um quadro contando a história. Eu venho pela biografia desde que iniciou, né? Quer dizer, eu procuro fazer o melhor. E peço também, às vezes, quem tem vídeo, quem tem fotos, que eu quero ilustrar o máximo, certo? O público está em casa, está vendo a gente batendo papo, mas quer ver esses detalhes também da tua vida. Você cantando, você com fotos. E eu tenho certeza que nós vamos também mostrar depois para o nosso público o teu vídeo do fundo, eu tenho certeza disso. Fotos também, quando a gente editar, vocês vão ter oportunidade aí de assistir. Logo que acabar essa entrevista aqui, nós vamos entrar com as fotos, com o vídeo do fundo, o público também vai assistir isso daqui a pouco. Então, eu queria dizer para você o seguinte, como eu quero deixar um tempo para a gente mostrar esse teu vídeo, essas tuas fotos, tal, que é um complemento da história da sua vida, todos que passam por esse quadro, a gente faz umas perguntas do programa. Eu queria fazer a você também. Uns tem, uns não tem, mas a gente tem que perguntar a todos para saber quem tem e quem não tem. Na história da sua vida, você teve algum projeto que você pretendia realizar, ou por algum motivo você não realizou, ou já realizou, ou possa vir a realizar, agora é com você. Essa cadeira que eu estou sentado com você aqui, falando a respeito da minha vida, eu estou debaixo de um teto que me arrepia quando eu lembro disso, que eu levei 49 anos com pessoas dizendo que, políticos, né? Porque, queira ou não queira, o cacique é um veículo político que já saiu com mais de 10 mil componentes. Foi o único adversário do Bafo da Onça, que era o dono do carnaval de rua do Rio de Janeiro, entendeu? Exatamente. E as pessoas que tiveram identificação aqui, como eu falei para você, que a maioria deles todos passaram por aqui antes de ser artista. Aqui foi a casa deles todos. Pode perguntar o Zeca, Jorge Aragão, Arlindo e a Glória Maria. Você mesmo é testemunha disso, entendeu? A gente ficava aqui fazendo o nosso trabalho com os portões sempre abertos, que até hoje eu nunca deixei cobrar a portaria do cacique, debaixo do sol, debaixo de chuva, debaixo de frio, entendeu? E quando a casa começava a encher, que chovia, o povo ia embora, a gente ficava com prejuízo. E eu pedia sempre a Deus que me ajudasse, que me iluminasse, que eu não ia largar isso aqui. Eu fui o único que continuei aqui e persisti e acreditei em Deus e na minha missão, que isso aqui é uma missão, além de Deus, espiritual também. E sempre políticos dizendo, eu vou fazer, vou acontecer, aquela coisa toda. E quando chegou aos 49 anos, que nós temos aqui como padroeiro Oxóssi, São Sebastião, no ano do 49 anos, quem regia espiritualmente era Oxóssi. Eu tive a felicidade de um garoto que articulou isso aqui através do conhecimento dele ser filho do governador.
E ele falou para mim, eu gosto de você demais, que eu via meu avô falar, Cabral, o avô dele, o pai do governador, ele falava que ele, na época que ele era político, ele dizia, meu Deus do céu, o cacique vai ser um grande bloco carnavalesco, pelo que ele já tem mostrado. Eu queria tombar essa casa, porque essa casa ainda vai dar muitos frutos. Eu vi meu avô falar isso. Eu passei a observar o cacique, cresci observando o cacique. E cheguei agora aos meus 18 anos, eu recebo como presente, no meu aniversário, o meu pai me dá o cacique de Ramos e o fundo de quintal para fazer o show do meu aniversário. Foi o maior presente da minha vida. Presidente, eu quero ser seu afilhado, eu quero ajudar o senhor, e isso nos 49 anos do cacique, no aniversário dele. Eu quero ajudar o senhor a tombar aquele cacique e fazer uma cobertura para o cacique. Ele começou a articular isso com o pai dele e com o Eduardo Paz. Nos 50 anos do cacique, o cacique foi tombado no dia 27 de setembro, olha só, dia das crianças, né? Foi tombado e essa sede surgiu. Não tem dinheiro que pague isso. Eu acho que realizei a pergunta que você me fez. Mais nada eu acho que eu preciso na vida. Agora eu tenho um teto para continuar lutando por essa casa, continuar lutando pela cultura que eu cultivo, que é o samba, continuar lutando para criar novos talentos, como tantos outros que já foram criados aqui, e a minha história está concretizada. Daqui para frente, se Deus me levar, eu vou feliz, porque é um sonho que eu realizei através desse menino, através de Eduardo Paz e através do governador do estado do Rio de Janeiro, que é o Cabral. Então você, nessa pergunta, você realizou esse teu projeto com muita honra, com muita satisfação, e que está continuando e vai continuar para sempre, que você já plantou, né? No dia que você partir, alguém vai lembrar sempre o teu nome, porque diz, isso aqui foi o Bira presidente que iniciou esse projeto, está aqui até hoje. Então tu já deixou o seu nome escrito dentro da nossa literatura e da nossa música popular brasileira. A verdade é essa, certo? Só quero completar. Marco Antônio é o filho do governador. Garoto, você não é só um afilhado que eu adquiri, não, e realizou um sonho meu, o sonho mais importante da minha vida. Você é um filho, depois do Cabral, seu pai governador, eu tenho você como um filho, porque eu nunca tive um filho. Você para mim é um filho que eu adquiri por tudo que você ter feito concretizar na minha vida, que era um teto para essa casa, e essa casa se tornar tombada como patrimônio cultural. Graças a Deus. Mas dando a continuidade das perguntas do nosso programa, eu vou fazer uma agora que a gente também dá oportunidade, que o quadro é único, a oportunidade é única. Você, na história da sua vida, você teve alguma mágoa? Aí é com você. As câmeras estão aí. As mágoas que eu tenho é contra as pessoas que nunca acreditou. Entenderam, né? Qual era a minha finalidade aqui dentro. Aqueles que riram, acharam que eu estava perdendo meu tempo. Essa mágoa foi superada com tudo que aconteceu nessa casa. Eu não tenho mais mágoa de ninguém, porque a minha resposta foi dada, né? Entendeu? Eu estou vivo vendo que essa casa hoje em dia é uma realidade, um sonho que se concretizou. Obrigado, Deus. E aqueles que não acreditavam, aqueles que achavam que eu não ia conseguir, aqueles que demonstravam para mim que eu estava vivendo um sonho que não ia tornar realidade, e ela se tornou. Obrigado, Deus. Bom, então você é feliz porque você não teve mágoas, as mágoas foram passadas, e quem duvidava que o cacique hoje é essa potência, hoje estão te aplaudindo. A verdade é essa. Mas como na história da sua vida, a gente pergunta a todos. Na história da sua vida, sei que você tem muitos agradecimentos a fazer, e a oportunidade é essa. Minha mãe Conceição,
meu pai, a preocupação de vocês acabou. Obrigado por vocês terem me criado, ter me colocado no mundo. Obrigado a vocês de ter me dado esses ensinamentos que foram construtivos demais para mim. Obrigado por hoje eu ser uma pessoa pública. Obrigado por tudo que vocês passaram na minha vida. Eu acho que aonde vocês estiverem, que a alma bendita de vocês estejam felizes comigo como eu estou nesse momento. Por ser filho de Domingos Félix do Nascimento e Conceição de Souza Nascimento. E me tornar, modesta parte, uma pessoa pública, querida, respeitada no meio e nunca fugindo a seus ensinamentos, só para o lado bom e do bem. Hoje, eu concretizei meu sonho. Hoje eu sou um homem feliz pelas filhas que eu tenho, pela mãe das minhas filhas que sempre me honrou. Se eu tenho alguma desculpa a fazer, a Deise Barros, porque se não fosse ela eu não teria a maior riqueza da minha vida, que são o Carly Kelly e meus 2 netos. A você, Deise, eu devo isso também. E a você, por ser mais um homem da imprensa, que me deu essa possibilidade, que abriu esses espaços para mim, porque sem os veículos de comunicação, jamais eu seria o que eu sou hoje. A todos os veículos de comunicação, sem exceção, falando bem ou falando mal, que eu acho que bem falaram demais, mal poucos falaram, porque não tinha um convívio totalmente comigo. Mas eu estou feliz por eu ter concretizado não só esse sonho, mas ter me tornado um homem digno de respeito e de muitas amizades, que é a minha maior riqueza. Obrigado por vocês existirem na minha vida e por eu estar vivo e extravasando de dentro do meu coração, do meu interior, esse momento tão significante para mim. Ô Bira, eu sei que seus pais estão lá em cima e estão orgulhosos de ter o filho que tiveram, certo? Que você está mostrando isso com a tua honradez, com a tua dignidade, e hoje em dia todo mundo aplaude você. Então o pai e a mãe devem estar satisfeitos lá de cima, e eles vão ficar mais satisfeitos agora, que eu vou passar para suas mãos um diploma que eu passo para todos os artistas que passam por esse quadro, A Vida do Seu Ídolo, certo? E eu vou ler aqui para você. TVC Rio, canal 6 da NET, programa Momentos de Emoções. A Vida do Seu Ídolo, homenageado, Cacique de Ramos. O programa Momentos de Emoções, apresentação do jornalista e compositor Maurício Max, todos os domingos com início às 19 horas. Reprise, às quartas-feiras com início às 15 horas. Tem a honra de homenagear em vida os artistas de todas as áreas que participam do quadro A Vida do Seu Ídolo, contando a história de suas vidas. Agradecemos a participação nesse quadro, verdadeira cultura viva, e oferecemos a cópia do nosso programa. Eu vou passar esse, mas eu vou abrir uma exceção para você, porque você fundou o Cacique e fundou o Fundo de Quintal. Eu podia dar um só que representaria os dois, mas eu achei que são duas situações diferentes. O Cacique, hoje em dia, ele é um nome internacional, porque todo mundo, os turistas vem aqui fora, quer conhecer o Cacique de Ramos, certo? E o Fundo de Quintal é um grupo de raiz, de samba, que também está marcado dentro da nossa música popular brasileira. E eu vou passar para você também, os dizeres é o mesmo, mas para você também guardar com muito carinho o do grupo Fundo de Quintal, porque inclusive tem o teu irmão Birani e o Sereno também foram jovens comigo, e eu quero que eles tenham esse prazer também de ter um diploma do meu programa do Fundo de Quintal. Isso vai marcar também. E eu abri uma exceção também para você, porque eu quis fazer essa entrevista contigo aqui
Hoje nós estamos aqui na quadra do Cacique de Ramos. Isso é muito importante. Então eu vim aqui gravar a história da sua vida aqui. Eu acho que eu completei o meu sonho e você completou o seu também, porque foi uma vontade dupla, né? De eu querer que você passasse por esse quadro, que é merecedor, lógico. Você tem história e mostrou aí. 1 hora foi muito pouco, mas foi feito com muito carinho e com muita consideração a um amigo de infância. E esse programa será eterno, porque ele vai ficar nos nossos acervos lá. E volta e meia a gente também, não só quando a gente partir, mas volta e meia a gente reprisa, deixa passar um tempo, a gente volta a reprisar, mesmo com eles vivos, conforme eu tenho reprisado aí, certo? Então você também vai ter oportunidade, quando eu reprisar, ele está passando hoje, mas quando eu voltar a reprisar, eu vou até avisar você também, para você avisar os teus fã-clube e todos os seus amigos. E além do mais, tu irá receber uma cópia, e eu vou dar uma cópia agora também para o seu público. Se você quer ganhar uma cópia da bonita história da vida desse grande artista, Bira Presidente, e do fundo do quintal do Cacique de Ramos, você liga agora para o número 92660383. Anotou? 92660383. Ligue e participe. Deixe seu nome, seu telefone, o seu bairro, que você irá concorrer uma cópia da bonita história desse grande artista, Bira Presidente, que ele foi merecedor de passar por esse quadro. Eu agradeço pela sua participação nesse quadro, foi feito de coração, tu pode acreditar isso. E vamos agora mostrar também para o seu público o seu vídeo, as suas fotos, que isso complementa a história da sua vida. Outro dia, só que pra mim
entrevistando o artista que em vida vamos exaltar. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar. TVC Rio, canal 6 da NET, todos os domingos às 19 horas. Reprise, às quartas-feiras, às 15 horas. A vida do seu ídolo, vamos homenagear. TVC Rio, canal 6 da NET, todos os domingos às 19 horas. Com reprise, às quartas-feiras, às 15 horas. A vida do seu ídolo, vamos homenagear. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar.